Bom dia, turma. Nós vamos fazer um vídeo mostrando um novo exercício a respeito de elementos finitos, um cálculo feito no computador, mas sem software, né, sem programa de elementos finitos. Só o Excel e aqui a teoria em si. Nós vamos dividir a tela com você. Deixa eu ficar nesse cantinho aqui. E deixa eu ver qual que é aqui. Acho que é esse aqui. Então, nós vamos fazer um cálculo de elemento de mola. Nós otimizamos esse material aí. Esse material ele tem na internet, mas não foi feito o cálculo completo dele. Então, nós realizamos para você e fizemos uma revisão dos métodos de cálculo dos deslocamentos. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Nós temos esse desafio, tá? Esse é o problema. Um sistema de molas, você vê que há deslocamentos do B, C e D, e não tem deslocamento em A e E. Consequentemente, nós vamos calcular as reações aqui, A e E. Nós temos esses dados, né, a mola K1, K2, 3, 4, 5 e 6, com esses valores. E nós temos, então, que se deve calcular os deslocamentos, forças de reação. Então, nesse tipo de problema, você tem uma mola que você tem um nó I e um nó J, 2 graus de liberdade. Os graus de liberdade podem ser calculados por meio, né, dessa fórmula aqui, dessa equação. KIJ é igual essa matriz, né, K menos K e K. Então, nós temos aqui, ó, o problema está aqui do ladinho, né? K1, 200, tá vendo? O valor dele é 200, 200, menos 200, menos 200, 200. K2, 100, menos 100, menos 100 e 100. E assim por diante. O K6, que é de D até E, 500, menos 500, 500, menos 500, menos 500 e 500. Então fica assim, né? Essas são as matrizes de rigidez locais desse sistema. Com essas matrizes, a gente monta a matriz de rigidez global. Então, 200, 100, 150, 300, 500. Tem que observar de que ponto a que ponto está indo, tá? A e B, B e C é 100. Só voltar aqui para ver, ó, B e C. Nós temos 100 no 2 e temos também B e C, duas molas, né? Que é a 3, 150. Então tá aqui a 100 e a 150, bem do lado. Depois nós temos C e D. B e D, melhor dizendo, 4, né? Aqui, ó. 300. C e D e E. Os deslocamentos em A e E, como são pontos aqui dessa parede, né? Não tem deslocamento, então o deslocamento é zero. Isso simplifica um pouco, porque a gente pode reduzir essa matriz para essa que eu destaquei em azul aqui, ó. Então nós precisamos somente dessa matriz que está aqui no miolo, no centro, em azul. Estes deslocamentos aqui e estas forças foram dadas, FB, FC e FD. Então, nós vamos calcular por 3 métodos aqui, o B, o C e o D. Então, nós temos o primeiro método, o método dos determinantes, né? Nós dividimos esses valores por 100, então ele simplificou nessa matriz aqui, ó, também aqui. Então, nós temos que a matriz principal
é essa que montou a matriz reduzida, né? E aqui são os valores de F. Então, F fica de fora nessa matriz principal. Então, nós temos que, nessa matriz reduzida, o determinante é 271,5. Isso aqui a gente tem que guardar, memorizar isso aqui. Nós utilizamos, então, a regra, o método de Cramer e a regra de Sarros para você fazer o cálculo, né? Para fazer o cálculo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu quero calcular o B. Se a gente observar direitinho, essa coluna é o B, essa coluna é o C, essa coluna é o D. Então, se eu quero calcular o B, eu substituo essa coluna pelos valores que são de F. Então, substituindo aqui, ó, já divididos por 100, nós temos essa matriz, repete as duas primeiras colunas aqui do lado e multiplica incluso aqui de acordo com mostra as setas. Nós temos o lado direito, 398, e o lado esquerdo, menos 123, o lado direito menos o esquerdo, não precisa mudar de sinal. Você muda de sinal e soma, não dá na mesma. Eu não mudo de sinal e subtraio. Então, menos com menos vai dar mais, por isso que deu 521. Depois você pega o determinante UB, divide pela matriz principal, que é 271,5, o valor dela. Então, você encontra o B, que é 1,92. Podemos fazer a mesma coisa para o C. Então, está aqui a matriz principal, 271,5. Substituo os valores de F aqui no lugar dessa segunda coluna, aqui, essa coluna do centro, que equivale a UC. Então, nós temos esses valores aqui, esse valor, dividindo esse valor que é de UC, do determinante UC, por esse valor que é o principal, vai dar 2,20. Depois nós temos o D. Substitui aqui na última coluna, repete as duas primeiras colunas e faz a multiplicação, né? 4 vezes 6,5 vezes menos 3, 7,5 vezes 3 vezes menos 4, 2,5, 2,5 e 5. Dá esse valor, menos dá esse valor, dividido por esse valor, dá 1,63 milímetros, que é o valor do deslocamento UD. Ok? Então, esse é o método que nós realizamos por determinantes. Você já sabe, ou pelo menos tem uma noção, que a gente pode fazer isso pela matriz inversa. Então, a sintaxe desse cálculo é mais ou menos assim, né? Você tem aqui a global, com destaque aqui da reduzida no centro, mas aqui nós temos a global, que multiplica uma matriz de deslocamento, por isso que lá na outra, o A multiplica isso, o B multiplica isso, o C multiplica isso, o D multiplica isso e o E multiplica isso. Repete a mesma coisa para todas as linhas até embaixo. Você fica com essa coluna, tudo sendo o A, o B, o C, o D e o E. Então, nós temos, na realidade, agora usando outro método, o método da matriz inversa, você tem a global vezes a matriz de deslocamento, que é igual à matriz de força, ou de reações. Nós pegamos a matriz reduzida, que é essa do centro, temos o valor de F, então é possível encontrar o valor do deslocamento. Como é que a gente faz? Multiplica os dois lados, okay? Esse lado aqui e esse lado aqui, por essa matriz aqui, que chama-se matriz inversa. Multiplicando essa matriz pela inversa dela, dá 1. Então, 1 vezes o B, o C e o D, que é igual a 400, 300 e 500. Só que isso aqui multiplicado pela sua inversa. Então, você tem que a força multiplicada pela inversa vai dar o deslocamento. Então, você vai pegar a matriz inversa,
multiplicar pela matriz de força, que vai dar a matriz de deslocamento. E esses deslocamentos calculados aqui, foram calculados no Excel, por multiplicação de matrizes. Então, você tem que o B é 1,92, o C 2,20 e o D 1,63. Então, esse é um segundo método, né, para a gente poder fazer esse cálculo dessa matriz. Eu diria que você deve pesquisar o que é matriz inversa, como calcular a matriz inversa. Nós temos um outro vídeo onde eu mostro passo a passo como é que calcula a matriz inversa pelo Excel, mas eu dou a sugestão que você aprenda a fazer esse cálculo na mão. Não precisa ser uma matriz grande, que nem da outra vez calculamos uma matriz muito grande, 6x6, a matriz inversa. Calcular uma matriz 3x3, porque como esse ano é ano de ENAD, talvez esse conhecimento seja bem importante para vocês aí. Bom, o último método é um método numérico chamado método de eliminação de Gauss. O método de eliminação de Gauss, ele vai fazer o seguinte, tá? Eu tenho aqui a matriz, que é a matriz reduzida da global, vezes a matriz de deslocamento, que é igual à matriz de força. Então, nós já conhecemos, aqui foi dado. Como é que eu faço? Eu faço da seguinte forma. Esse UB multiplica esse primeiro valor, o C, então, quer dizer, o que está na vertical, ele fica praticamente que transposto, né? Você vai fazer uma multiplicação transpondo isso para a horizontal. Então, você tem 750 UB, menos 250 o C, menos 300 o D. Depois, na linha de baixo, 250 o B, 650 o C, menos 400 o D. Depois você tem na linha de baixo, menos 300 o B, menos 400 o C e 1.200 o D. Igual a esse valor aqui. Então, você monta um sistema linear. Esse sistema linear foi montado e, ao mesmo tempo, os dois lados do sistema foram divididos por 100. Por isso que está esse valor aqui, assim. Ó. Então, você tem, em vez de 750, 7,5 B. Não muda em nada, o valor vai dar o mesmo. Bom, então como é que a gente faz a eliminação de Gauss? A ideia da eliminação de Gauss é a gente eliminar valores aqui na segunda e na terceira equação do sistema, de forma que você fique com um valor aqui. 2 valores aqui, 3 valores aqui, porque isso não muda. Bom, então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que multiplicar a primeira linha do nosso sistema, coloquei aqui linha 1, por um valor que consiga, de alguma maneira, eliminar o primeiro valor da linha 2. E se puder eliminar outros, tudo bem, mas a ideia é eliminar gradativamente, né, em cada passo, um desses valores aqui. Né? Então, primeiro esse, depois esse, depois esse. Não exatamente nessa sequência, e não exatamente de maneira tão tranquila assim. Né? Bom, como é que eu acho esse valor que vai multiplicar a linha de cima, dando condições de eliminar essa linha 2, o primeiro valor? Vou dividir o 2,5, né, por 7,5. Dividindo esse valor, nós encontramos o valor menos 0,33, é uma dízima. Pegamos dois valores aqui, né? Então, multiplicando o valor de cima por menos 0,33 dá menos 2,5. Menos 2,5 vezes menos 2,33 dá 0,8. E menos 3 vezes 0,33 dá 1. E 4 vezes 0,33 negativo dá menos 1,3. Então, esses daqui são os valores que cada valor na linha resulta, né, pela multiplicação por menos 0,33 negativo. Então, dá esses valores. Eu simplesmente subtraio esses valores da linha de cima. Subtraindo esses valores ali de cima, então nós zeramos aqui o 2,5.
Aqui, isso menos 8 décimos dá 5,67. Deve ter mais valores aqui para trás, e a gente não está enxergando esses valores, mas não tem problema. Menos 4, menos 1, eu estou fazendo menos, né? Menos 1, menos 5, e 3 menos 1,3 deu menos com menos, né? Então, soma, né? 4,33. Então, esse é o valor que eu encontrei para L2. Então, eu fiz o primeiro cálculo, então ele entra como expoente aqui, ó, o primeiro cálculo para L2. Bom, depois eu vou tentar eliminar na terceira linha o primeiro valor lá, né? Bom, para eliminar o primeiro valor, eu tenho menos 3 dividido por 7,5, que dá menos 4 décimos. Menos 4 décimos vezes 7,5 dá menos 3. Menos 4 décimos vezes 2,5 dá 1. Vezes 2,5 negativo dá 1 positivo. Menos 4 décimos vezes menos 3 dá 1,2 positivo. E 4 vezes 4 décimos negativo dá menos 1,6. Então, pegando essa linha que é a linha 3, menos a linha de baixo, quando eu faço menos, aqui vai dar mais. Então, soma com menos dá 0. 4 com menos 1, menos 5. 12 com menos 1,2 dá 10,8. E 5 menos 1,6 dá, como é menos, vai ficar menos, menos, vai ficar mais. Então, vai dar 6,6. Dou uma explicaçãozinha aqui para quem quiser parar e seguir, fazer o mesmo cálculo. Ok? E nós temos, então, que a linha 3,1, que é essa linha que eu acabei de calcular, ó, essa linha é a linha 3, nova, com o seu primeiro cálculo. Então, ela tem 0 na primeira, menos 5, 10,8 e 6,6. A linha 2,1 é 0, menos 0, 5,67, menos 5 e 4,33. Então, nós temos aqui no terceiro cálculo, ó, o seguinte, aqui está a linha 2 nova, que é a linha que tem o valor 0, como primeiro, 5,67, menos 5 e 4,33. Eu quero eliminar nessa linha 3,1, que é a linha nova também, foi calculada aqui nessa anterior, nessa passada anterior, eu quero eliminar o valor menos 5. Porque se eu eliminar o menos 5, eu fico só com uma linha e um resultado no final. Então, 5 dividido por esse valor aqui, menos 5, dá menos 88 centésimos. Então, menos 88 centésimos vezes isso dá menos 5. 5 vezes 88 centésimos negativo dá 4,41. Deve ter mais valores aqui no ponto flutuante, que a gente não calculou, mas ele está considerando aqui no Excel, tá? E 4,33 vezes menos 0,88 centésimos dá menos 3,82. Agora eu faço esse valor, que é o L3, que é a primeiro cálculo dele, menos esse valor aqui, que é o cálculo que eu fiz da coluna L2 nova, multiplicando por 0,88 negativo. Então, deu essa linha. Eu subtraio essa linha. Então, menos, aqui é 0, não dá nada, continua 0. Menos 5 com menos 5, o menos multiplica o menos, vai ficar mais 5. Somando com 5 dá 0. 10,88 menos 4,41 dá 6,39 e 6,60 menos 3,82 dá 10,42. Então, essa é a nova linha 3, tá? E é o segundo cálculo dessa linha 3. Ele entra aqui no expoente. É apenas uma questão de nomenclatura, né? Não é que está elevado ao expoente, né? Bom, então no final das contas ficou assim, ó. Nós fizemos o primeiro cálculo por ponto 33 negativo, deu essa linha. Fizemos o cálculo para eliminar esse 3 aqui por
0,4 negativo, vezes essa linha deu esse valor aqui. Depois nós precisamos, porque como não tinha eliminado todos os valores, nós precisamos de novo multiplicar a linha 2 por menos 88 centésimos, para a gente encontrar mais um valor que zera aqui. Então nós zeramos dois valores daqui, zeramos um valor daqui. Então aqui eu continuo com a linha 1, essa passa a ser minha linha 2, essa passa a ser a minha linha 3. Fiz uma nota aqui que o expoente é só questão do número de cálculos que eu faço. Então aqui, nessa separação que eu fiz, ó, aqui está todo mundo sem cálculo nenhum. A linha 1 permanece, então eu não coloquei expoente nela. Ela sempre vai ser a linha 1, tá? Sempre você vai tomar a linha 1, vai fixar ela. Normalmente acontece assim, né? Então aqui eu tenho a linha 2 e a linha 3 com o seu primeiro cálculo, por isso expoente 1. Depois foi necessário fazer de novo um cálculo, né, para linha 3, para gerar essa eliminação aqui no final. Muito bem. Uma vez que eu eliminei, então eu preciso compor então um novo sistema. Como é que eu faço para compor o novo sistema? Eu pego os expoentes que são maiores. Então eu vou pegar a linha 1 com seu expoente maior, a linha 1 sempre vai ser a primeira mesmo. A linha 2, você vê que tem um expoente 0 e aqui tem um expoente 1. Aqui foi o último cálculo que eu fiz. Então eu pego ela com o último cálculo, está aqui, ó. E a linha 3, ó, eu tenho ela aqui sem cálculo, ela está com o meu primeiro cálculo, ela está com o segundo cálculo aqui. Esse expoente aqui é o maior. E esse cálculo é o valor de L3 mais novo, o último cálculo que eu fiz. Então está aqui, ó. Então esse aqui é o sistema. Fazendo o sistema completo, está aqui, ó. O sistema é isso aqui, ó. Aqui é 7,5UB menos 2,5C menos 3UD igual a 4. 5,67UC menos 5UD igual a 4,33. E 6,39UD é igual a 10,42. Daqui, desse azul aqui, né, dessa última linha, eu tiro o valor de UD direto, né? É só jogar o 6,39 dividindo esse 10,42 que me dá 1,63. Esse é o valor exato que deu nos outros métodos lá. Se você voltar, você vai ver que nos outros dois métodos deu esse mesmo valor. Bom, então eu substituo 1,63 aqui no lugar do UD. 1,63 multiplicado dá menos 8,15. Então fica 5,67 o C menos 8,15 igual a 4,33. Leva o 8,15 para lá e depois divide por 5,67. Nós vamos obter o C 2,20. Muito bem. E agora o B. O cálculo de UB, uma vez que eu tenho o C e o D, fica assim. Eu tenho 7,5UB menos 2,5UC menos 3UD. Substituo os valores 1,63 aqui e 2,20 aqui. Vai dar menos 5,5 e menos 4,89. Somados, e depois você passa esse valor para o lado de cá. Ele vai somar, porque ele está negativo. E divide tudo por 7,5. Então você tem 7,5UB é igual a 14,39. Consequentemente, o B é igual a 1,92. Então, você vai ver que deu exatamente esses valores. Quando eu fiz o cálculo, esse 1,92 deu 1,918. Mas é um arredondamento do último 8, vai arredondar o 1, que vai ficar 2, né? Então, ficou 1,92 mesmo. Você pode ver aqui, ó, deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa aqui, ó. 1,92 para o B. 2,20 para o C e 1,63 para o D. E no outro método, a mesma coisa. O D 1,63, o C 2,2 e o B 1,92. Então está aqui, ó, eliminação de Gauss, é a mesma coisa. O C, o D e o B. A gente foi calculando de baixo para cima, né, porque o C era o último, né? O D, melhor dizendo. Bom, uma vez que eu achei os valores de
o B, o C e o D, eu volto com a minha matriz de 5 por 5, que é a matriz completa. Sabendo que o valor de deslocamento em o A e o E é zero. Então, eu vou fazer um cálculo de matrizes, multiplicando essa matriz por essa. Fazendo o cálculo de matriz, a gente encontra que as forças de reação, FA é igual a menos 384 kgf e FE é menos 815 kgf. Ok? Então, dessa forma, nós finalizamos esse cálculo aí. Os números dão negativo porque são reações, né? Ok? Perfeito. Muito obrigado pela atenção e espero que gostem aí do cálculo.